Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Linguagem de Programação Específica para IA. Hoje iremos explorar os nossos últimos aspectos dentro dos tópicos sobre Scheduling em Halide. Começando pelo Autoscheduler, que vai ser um componente muito útil na exploração de vocês. Os autoschedulers eles estão presentes no Halide faz muito tempo, né? O mais antigo disponível é lá de 2016. E o Relay ele vai trazer junto, né, distribuído com ele, algumas opções desses geradores automáticos de scheduler ou autoscheduler. E a geração dos schedulers, como eu já mencionei antes, é ainda um probleminha aberto, certo? Então não vai ter um autoscheduler que gere, né, o schedule perfeito, digamos assim, para uma pipeline arbitrária e um dispositivo arbitrário, certo? Então, normalmente você vai ter schedules muito bons para cada dispositivo e para cada pipeline, mas não exatamente o ótimo, né, o máximo ali de exploração possível. Então, você vai ter vários autoschedulers que cada um vai demonstrar suas capacidades específicas para diferentes cenários, certo? E o mais comum de vocês, né, verem serem utilizados é esse aqui, o de 2016. E ele vai funcionar para a maioria das pipelines, certo? A gente vai ver também como utilizar a GPU com o Halide. Então, a primeira integração do Halide aí com um hardware diferente da CPU, certo? Então, o Halide ele possibilita o desenvolvedor checar se dentro das capacidades do dispositivo de objetivo existe a computação em GPU, além de, por exemplo, a vetorização e outros aspectos. Então, a gente vai conseguir checar se você tem uma GPU disponível. E quando é evidenciado que tem uma GPU disponível, a gente vai poder utilizar diretivas específicas para a GPU. Então, eu tenho algumas delas aqui explicitadas nos slides, certo? E aí a gente vai trabalhar com esse modelo aqui, né? Você vai ter uma GPU sendo composta desses Streaming Multiprocessors, vários deles, certo? E você vai ter um grade de kernel aqui que contém vários blocos, onde cada bloco contém várias threads, certo? Os Streaming Multiprocessors vão processar os blocos de threads e eles contêm esses streaming processors aqui que vão processar as threads em si, certo? Então a gente vai ter essa noção de blocos e threads, certo? E aí a gente vai poder indexar essa grade aqui, né? Então é como se cada bloco ele tivesse um índice, né? Podendo ser bidimensional ou tridimensional, e a mesma coisa para os blocos vão ter índices para as threads, certo? Então a gente vai é, olhar para o modelo como se a gente pudesse indexar esses componentes, ok? Então a gente vai alocar o trabalho para esses componentes através de uma indexação. Estou aqui de volta com o nosso exemplo do gradiente para que possamos explorar como utilizar o autoscheduler nesse exemplo. Eu tenho aqui o meu exemplo mais rápido, como eu já mostrei, esse é o scheduler mais rápido que eu consegui durante a exploração. Então vamos gerar ele sem aqui o alinhamento para que a gente possa obter novamente uma referência de tempo, né, tempo de execução. Certo? Então nós temos aqui 0,32 milissegundos. Ok? Eu tenho aqui um scheduler que eu passei como sendo gerado através dos autoschedulers do Relay. A gente vai ver como gerar um scheduler assim. Eu vou aqui no meu Makefile e eu vou precisar alterar aqui a compilação, né, do meu binário, certo? Do meu object file, na verdade. E aqui onde a gente está passando, né, os argumentos para a geração do meu object file, ao invés de passar o schedule customizado aqui, eu vou passar o reline como se eu estivesse alterando o generator param do autoscheduler, certo? Para dar um nome, né,
a esse autoscheduler do Relay. Então ele vai detectar que eu estou passando aqui o nome e vai saber que eu estou utilizando, né, o autoscheduler. Então eu vou passar aqui o autoscheduler que eu mencionei nos slides. Dessa forma aqui, a letra do autor ela vem maiúscula seguida do ano, certo? E tudo junto. E a gente tem que passar também o caminho para o SO dessa biblioteca, né, a shared file. E ela está disponível, né, na pasta lib do Relay mesmo. Então, se a gente acessar Relay root, no caso aqui como está essa variável, eu tenho a pasta lib do Relay, onde também está a lib Relay. E dentro dela eu vou ter também o lib autoschedule. Eles vão ter esse prefixo nessas libs do autoschedule. E aí depois você tem um nome, certo? Então vamos lá pro de 2016, seguido do SO, a extensão. E é basicamente isso que a gente precisa para o Relay saber que a gente quer utilizar um autoscheduler e para aplicar, né, o autoscheduler. A segunda coisa que a gente precisa fazer é dentro aqui da minha função de schedule. Pode também ser na generate, mas como é um contexto de scheduling, a gente vai fazer dentro dessa função de schedule, esse método de schedule. Então, a gente vai utilizar o método using autoscheduler, que vai retornar um booleano caso eu esteja utilizando um autoscheduler, caso eu tenha ativado a utilização do autoscheduler para o Relay. Eu vou retornar aqui para não fazer mais nada, certo? Porque vai me dar um erro se eu tentar aplicar outro schedule aqui. E a única coisa que a gente precisa é passar para o autoscheduler estimativas da minha entrada e saída, né? E também pode passar estimativa de parâmetros. Caso eu tivesse, por exemplo, aqui um inteiro como o threshold, eu posso passar a minha estimativa dele, certo? E dessa forma, o autoscheduler ele vai se guiar melhor para gerar um schedule que possivelmente rode bem nessa máquina, certo? Então, primeiramente começando com as dimensões do image output, a gente vai ter o método setEstimates. E a gente vai passar no mesmo esquema de antes, para cada uma das minhas dimensões, né, eu tenho aqui 3 dimensões na entrada, então eu vou ter que passar nesse vetor aqui 3 pares, certo? A gente vai ter três pares de mínimo e o extent, né? A extensão da minha dimensão. Então, o mínimo e quantos eles têm naquela dimensão, né? Quantos elementos tem. Então, o mínimo vai ser o 0. E para as dimensões, a gente pode utilizar as dimensões, né, das minhas imagens de entrada. A maioria dessas imagens aqui tem 512 por 512, então esse que eu vou utilizar aqui como referência. E no caso, o canal vai de 0 a 3, certo? Eu vou fazer a mesma coisa no caso aqui, entrada, e a mesma coisa para a saída. Aqui no caso aqui, como eu tenho duas vars, dá para saber que ela tem 2 dimensões apenas. Então a gente vai passar 2 estimativas apenas de mínimo e extent. E por fim, nós vamos passar a estimativa do threshold. Então, threshold. E a gente precisa só passar, né, o valor de acordo com o tipo. Aqui eu coloquei um inteiro só. E eu vou estar colocando 50 aí, que é o padrão, se eu não me engano, certo? Isso, 50. Após isso, eu retorno aqui para não aplicar outro schedule, como eu já mencionei. E agora nós podemos compilar. E na verdade, deixa eu nomear aqui, né, certo? Já que a gente não está utilizando essa variável, eu posso só fazer um nome aqui para diferenciar. E aqui está o nosso schedule automático, certo? A gente pode gerar, né, o schedule que foi
aplicado, né, a partir dessa saída extra, certo? A gente viu que dá para colocar saídas extras no generator. A gente estava utilizando para pegar o statement file, eu posso utilizar para pegar o schedule. E aí ele vai gerar um header aqui que vai conter, né, tanto o target que ele detectou, certo? Então isso aqui está o meu Linux, como também o autoscheduler. E aqui, né, tá a aplicação do autoscheduler. Então ele está salvando aqui as variáveis, ok? Ele pegou as funções aqui e nomeou. E aí a gente vê, né, algumas aplicações de diretivas conhecidas, certo? Nesse caso aqui, ele gerou um schedule diferente do que está aqui, né? Possivelmente por causa das estimativas que eu usei, certo? Ah, mas ainda assim continua, né, mais lento que a versão que eu encontrei, certo? Tanto o pior tempo está mais lento, como também o menor tempo e também o tempo médio, ok? E essa é a aplicação do auto-scheduling com o Halide. Nós temos aqui então a aplicação do uso de GPU com o Halide. Eu tenho um exemplo aqui de conversão simples para CMY, certo? Sem o K, né? Então de RGB para CMY, que é só a inversão da minha imagem. E eu estou utilizando o Colab justamente para no contexto do curso, onde é bem provável que nem todos tenham acesso a uma GPU. Então, a gente consegue utilizar o C++ dentro do Colab com algumas gambiarras. Então, aqui eu tenho um setup do ambiente da instalação das dependências, parecido com o que a gente faz naquele script naquele docs de setup do Relay no Linux. Então, a gente vai instalar aqui umas dependências, né, as libs PNG e JPEG, o compilador. Nós pegamos aqui o release do Relay, né, e extraímos para uma pasta. Então ele vai estar aqui e setamos aquela variável Relay root, certo? E aqui criando a estrutura de diretório e simplesmente pegando aqui um input, certo? Para utilizar nesse exemplo. E aqui é a parte em que mais que acontece. Nós entramos aqui no diretório, né, do GPU example e a gente vai utilizar esse comando mágico aqui, write_file, para escrever o que está nessa célula aqui para um header dentro do include nessa diretório aqui, certo? E esse vai ser justamente o header do nosso generator. O Colab não é muito legal para codar porque você vai perder tanto o highlighting de sintaxe, então vai ficar tudo branco, como também as dicas e também você não vai poder olhar as definições. Então dá para codar localmente e depois passar para o Colab para testar, certo? Nós temos aqui a pipeline sendo implementada, bem simples. E por fim a gente tem o scheduling, certo? Tá bem curto e bem conciso, são poucas coisas. A gente não vai poder explorar tanto a GPU aqui, porque a maioria dos conhecimentos de vocês vai ser explorado em cursos subsequentes, certo? Nessa parte de uso de GPU. Mas a gente consegue ver pelo menos um exemplo básico para apresentar a vocês, né, o uso de GPU com Halide. Então, habilita vocês a estudarem aí, prosseguirem com os estudos com o uso de GPU. A primeira coisa que a gente vai fazer é checar se a gente tem um dispositivo CUDA disponível, ou no caso uma GPU no geral disponível. Então a gente consegue com o getTarget que a gente utilizava para pegar o target e possibilitar ver as capacidades dele, a gente vai poder ver se ele tem a GPU, certo? Com esse método hasGPUFeature, que aqui vai dizer se ele tem, se ele tá habilitado, né? Eu estou aqui conectado com essa GPU T4, então eu estou ligado, certo? No caso aqui está desconectado, mas quando eu rodei ele estava conectado com essa T4. Então a gente consegue checar se essa GPU está disponível e aplicar um schedule de GPU, como aquelas diretivas que a gente viu. Eu
Tô aqui fazendo aquele if para checar se eu estou utilizando o autoschedule, porque eu posso também utilizar o autoscheduling para GPU. O Rayleigh ele tem um autoscheduler específico para GPU. E aqui eu estou passando as dimensões da entrada que eu peguei aqui, que eu baixei, né, do GitHub, como guia para esse autoscheduler. Mas nos casos onde a gente não vai utilizar o autoscheduler, né, nesse caso aqui, eu estou fazendo um scheduler bem simples, onde nós, a partir da imagem do image output aqui, reordenamos o loop, certo? Para colocar os canais internamente. Porque a gente vai poder fazer o bound e o unroll, e a gente vai ter, né, os canais sendo feito o assign em sequência, ao invés de por um loop, certo? E através disso, a gente vai depois passar isso para ser executado em tiles na GPU. Esse tile aqui, assim como o tile normal, é o chamado Syntactic Sugar, porque ele é só uma cobertura ali high level para outros comandos, né? O tiling é um sugar para dois splits e o reorder, certo? Já esse GPU tile, a gente está encobrindo nele também possivelmente o reorder e também as diretivas GPU blocks e GPU threads. Então, vocês podem ver como se as coordenadas externas do tiling fossem indexações aos blocos da GPU, certo? Esses GPU blocks. E esses mais internos como sendo as indexações às threads, ok? E aí eu estou fazendo essa computação em tiles de GPU, ou seja, em blocos e em threads 8 por 8. Aqui eu fiz também um schedule para a CPU, bem simples, onde a gente vai fazer um compute root e vai vetorizar e paralelizar, né, a computação do image output, ok? Eu posso também fazer esse bound unroll depois para rodar. Então vamos ativar aqui o Colab. Então ele está conectando aqui com a GPU. E após inicializar, ele vai começar a rodar isso aqui, que não demora muito tempo, certo? É bem rapidinho para fazer esse setup. Nós podemos monitorar também o que ele está fazendo, então ele já baixou o Rayleigh ali e já setou. Ok, ele completou o setup. Agora a gente vai poder criar esses arquivos e compilar, certo? Eu estou começando aqui pela compilação do generator. A gente já viu como fazer isso aqui. Ele só está escrito bem por extenso. Primeiro a gente vai compilar a versão para a GPU, né, passando um target igual ao host. Então ele não tem GPU disponível aqui nessa função. Aqui a gente vai passar host-CUDA para poder especificar que a gente quer utilizar a GPU. E eu gero ele com um nome de função diferente, então vai ter o header lá com um nome diferente, certo? E também a função aqui está sendo aplicada com esse nome diferente. Mesma coisa aqui para o autoscheduler também. Uma coisa a gente vê aqui é os autoschedulers disponíveis pelo Rayleigh. Então tem aqui 4 autoschedulers, a gente tem aquele mais geral, certo? Para a CPU. E esse Anderson 2021 aqui, que é utilizado para a GPU. Como a gente já viu, nós precisamos de um nome diferente de função agora, né? E passar aqui traço CUDA e o nome do autoscheduler e o caminho para a lib dele, certo? Bem simples. E aqui eu vou printar o schedule gerado por esse autoscheduler. Então ele está aqui, ele fez vários novas variáveis, vários splits aqui, né? Alguns unrolls também, reordenação e computação em GPU blocks e
GPU threads. Então tá um schedule bem até ah, complexozinho, certo? Então ele fez várias e várias diretivas aqui. E a gente tem esse tail strategy aqui, né, que é com relação ao split, né, ele basicamente diz para o split o que fazer caso esse fator aqui não seja, não divida, né, o tamanho da minha imagem total. Então esse shift inwards, ele vai fazer o split, certo? Aí ele fez o split do final aqui e sobrou alguns pixels. Ele vai carregar os pixels anteriores, né, para manter esse tamanho de vetor aqui, certo? Então esse é basicamente o shift inwards. E esse outro guard with if, ele vai checar com o if se é possível fazer esse carregamento com esse tamanho de fator, certo? E aqui eu vou rodar. Então a gente tem, com a pipeline simples, ela está rodando bem rápido, na casa dos microsegundos. Mas a gente vê, né, pelo speed up aqui, a taxa de quão mais veloz ele está aqui em relação à CPU, né? Então o meu schedule teve ali 26.3, 26.4 vezes mais rápido que a CPU e o OutSchedule conseguiu 22.8, quase 23 vezes mais rápido, certo? E aqui só plotando rapidamente o resultado, né, dessa operação. Então, em pouco tempo a gente conseguiu, né, com poucas linhas de código, a gente consegue fazer essa aplicação da GPU, mesmo sem saber, né, a utilização do CUDA ou do OpenCL. Como leitura recomendada, eu estou deixando aqui o exemplo de highlight de utilização da GPU, que é um pouco mais complexo do que a gente viu aqui, e também o Autoscaler, certo? Informações sobre o uso do Autoscaler. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.